Essa biblioteca você vem formando desde... Aí, pô, um pouco mais de luz. Desde quando eu tinha acho que uns 18 anos. Ai, que legal. Mas ela acabou tendo um reforço na época da minha graduação. Tem o Boris Fausto aí, que é importante. Um livro assim como referencial é interessante. Falando sobre quem é Dom Pedro, e ele acaba sendo uma figura interessantíssima e importantíssima, porque ele é parte de um processo que vai culminar com a independência do Brasil. Era um indivíduo que era capaz de grandes gestos e alguns gestos vis também, de uma figura bem aventureira, até um tanto rocambolesca. E ele era também cheio de contradição. Ao mesmo tempo que ele defendia algumas ideias liberais, também ele acabava tendo algumas práticas autoritárias. Sendo uma figura até emblemática, que poderia ser até mais explorada como figura cênica e como figura literária mesmo. Terminamos a primeira sessão do Dom Pedro I e seus amores. O espetáculo que partiu de algumas cartas, escritas de Dom Pedro com a Domitila, costurando essa dramaturgia com contações, narradores, e assim saiu o nosso espetáculo. Dentro da peça a gente vê a Carlota Joaquina, né, uma figura e atriz também muito interessante, muito engraçada. Ela reconstrói a partir de um estereótipo criado pela Carca Murati, do filme Carlota Joaquina. Então ela tem toda aquela impetuosidade, toda aquela fogosidade. E Dom Pedro, realmente, ele era apaixonado pelo Brasil. O coração e a mente dele acaba se envolvendo na causa brasileira. Eu sempre fui verdadeiramente brasileiro de coração. Se é por bem de sou liberal da cidade geral. E não recuo nem diante da morte, sou pronto. Para defender as causas da diga ao povo que fico. Com a volta de Dom João para Portugal, há uma expectativa muito grande dos comerciantes e da elite portuguesa que o Brasil volte a ser colônia, porque todo o comércio passaria por Lisboa. Quando que no Brasil a elite econômica quer que continue assim. O Brasil nesse momento é Reino Unido. Reino Unido, Portugal, Brasil e o Algarve. E o Dom Pedro, um jovem, meio idealista, que comprou essa briga, e nesse momento ele recebe uma carta que ele teria que voltar para Portugal. E aí o que ele faz? Ele falou assim, ó, nossos laços estão cortados. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! É lógico, aí como é um menino, né, como é um jovem, né, bem idealista, ele pode ser que ele até tenha gritado, né, não com toda aquela pompa, mas ele pode ser que fala, não, acabou, nós vamos independência ou vamos para a morte. Ele pode ter falado isso, né, como ele pode ter gritado, não, nós vamos independência ou morte. Tudo isso daí, né, são construções que nós fazemos. Mas existe algum fundo de verdade em tudo isso. Sabemos que um maço de cartas de amor em uma gaveta é cartucho de dinamite que pode explodir uma casa com toda a família. E essas cartas aí, elas acabam aparecendo na historiografia brasileira, porque elas foram encontradas por acaso há um tempo atrás num pequeno arquivo nos Estados Unidos que trata de documentos latino-americanos. A maior parte das cartas são de Dom Pedro e algumas também de amantes que ele acabou recebendo. Os grandes folclores, né, de Dom Pedro, né, seria essa prática dele de sair escondido, né, para os bordéis, para os rendezvous, né, e até o caso, né, interessante, que quando ele conhece o Chalaça, o Chalaça é considerado o grande alcoviteiro, que ele teria apresentado Marquesa de Santos, ele que fazia o contato com as mulheres. E Dom Pedro, ele teve várias amantes. Só que ele também teve um grande amor, né, que é a Marquesa de Santos. Ora é vista como perversa, como uma prostituta, e ora vista também como uma apaixonada, amada e amante, acabou se perpetuando na história. No caso de Dom Pedro, o que a gente pode dizer, né? É um indivíduo que nós teríamos que pagar um tributo.
essa questão ela acaba sendo bastante mais política do que histórica, né? Fez uma escolha, né, de ficar num país que está num outro hemisfério, né? E também pelo ímpeto dele, pela decisão dele, né, que acabou sendo significativa. É lógico que ele tem que entender o seguinte: se não fosse ele, seria outro, né? Porque a história ela caminha, né? E havia um grande sentimento, já vinha, é um processo que vem de separação. A gente pode considerar, né, que a peça teatral ela tem algumas licenças, né, licença poética, mas isso é uma coisa bem natural. E a própria história, ela convive muito bem com isso, né? Cada historiador, ele reconstrói a história segundo os documentos que ele tem, segundo ele consegue aprender daquele momento. E o literato também acaba fazendo isso com mais liberdade, né? Muito mais liberdade. Não existe a história verdadeira, porque toda história é reconstrução. E ela é feita a partir de visão de outros e permeada pelo historiador. Então, a gente tem que ter sempre esse pensamento. E agora, quando é uma obra artística, então a imaginação vai longe.